Podemos começar então hoje o nosso podcast. Estamos no sétimo episódio. Exatamente, do Pode Construir, né, Pri? Estamos aqui hoje, mais uma vez, né, trazendo entrevistados de qualidade. O nosso objetivo sempre é levar informação, conhecimento, agregar valor nas profissões, né? Do arquiteto, do engenheiro. Exatamente. E para quem não é da nossa área, também levar conhecimento para que não passe por BOs que a gente passa todo dia, né? Não é? É bem aí. isso mesmo. Bom, Pri, hoje nós vamos falar um pouquinho antes de começar o nosso podcast, né? Isso aí, os nossos patrocinadores, né? Que fazem esse Pode Construir acontecer, né? Então, eu vou falar sobre a House, tá bom? Pode falar. Então, tá, gente. A House, que é uma empresa de pisos e ambientes, né? É uma empresa que está aqui nos patrocinando, que é focada realmente em levar a partir do revestimento até o detalhe de decoração da casa, lustres, metais, louças, enfim, uma loja maravilhosa que está ficando cada vez mais, sou suspeita, mas enfim. É linda a loja. Tá ficando, né, Pri? Linda. É isso aí. Enfim, sempre o objetivo é fazer a diferença para o profissional e para o cliente final. E temos a Wise Home, que também está na House, né, Pri? Isso aí, a gente fez uma parceria, né, Carla? Levamos a Wise Home, que é uma franquia de automação residencial, porém uma automação diferenciada de tudo que existe no mercado. A gente faz automação de empreendimentos imóveis já prontos, já construídos, sem fazer nenhuma alteração, né, no imóvel, sem precisar de infraestrutura e tal. E lá na House a pessoa pode vivenciar um pouquinho da experiência, né? Do que é o Wise Home, sentir um pouquinho os ambientes. Exatamente. Eu tô curtindo, viu? Tá a curtindo? Alexa virou minha amiga, assim, bate-papo. Com certeza. Best friend. Nossa, tô adorando. Speak English. Tá French. vendo? Parla italiano. Mas é isso. E também temos a Steel Pro. Fala um pouco da Steel Pro. A Steel Pro é engenharia, a parte de projetos complementares, né? A gente aqui sempre debatendo a importância de ter um projeto completo para conseguir desenvolver bem a obra. E acho que hoje vai ter tudo a ver com o que a gente vai trabalhar no episódio, verdade, né? Eu acho que todo mundo aqui são profissões irmãs, que a gente tem que agregar valor, agregar nos negócios. E a Steel Pro soma nos projetos. É verdade. Né? E, Pri, eu preciso deixar também um recadinho aqui. Pode falar. Esses dias eu postei no meu Instagram, tá? As primeiras pessoas que entrarem em contato vão ganhar aí uma imersão em neuroarquitetura. Que legal. Como usar a arquitetura na sua profissão, né? Assim, algumas ferramentas que facilitam no processo até para engajamento com o cliente. Que show. Pois é. Então não pode perder, hein? Vai lá no Instagram. Não sei se ainda já foi preenchida, né? Mas enfim, dá um pulinho lá, quem tiver interessado, tá bom? Estou aguardando vocês. Bom, Pri, vamos começar o nosso podcast? Vamos apresentar Quem aqui. temos hoje? Uma dupla. Uma dupla interessante. Nossa, olha, eu acho que esse episódio não vai ser o suficiente. Vai ter que ir indo, né? A gente faz parte 1, parte 2, parte 3. Pois é. Quantos forem necessários. Já conversei com um deles esses dias. Bom, teve uma outra pessoa que chegou primeiro, que o papo foi longe. Aí chegou o outro também, o papo foi muito bom. Isso aí. E hoje eu tô conhecendo o terceiro da turma, entendeu? Então vai durar. Nossa Senhora! Esses dias eu perguntava, mas que tanto vocês conversavam? Tem assunto. Arquitetura e engenharia é o que mais a gente tem para falar, não é? Com certeza. Vamos apresentar? Vamos. Então vamos lá. O Maurício e o Kenji da Andres Romano. Exatamente, da Andres Romano. Eles estão aqui com a gente hoje, né, para falar um pouco sobre gestão de obra, para falar um pouco de todo o processo, né, profissional deles, o porquê que eles estão em Atibaia. Não é verdade, Pri? Com certeza. E eu acho que mais do que tudo, agregar com o lado, com a visão de quem está realmente na obra todos os dias, né? Sentindo as dificuldades em todos os lugares da profissão, né? No ambiente comercial, sente no corporativo, no residencial. E aí falar um pouquinho de tudo aí pra gente conversar bastante. Muito bem, então vamos escutar agora Andres e Romano falando um pouquinho, né? Vamos lá. Muito bem, sejam bem-vindos, obrigada, tá? Por estarem aqui. Obrigado, boa noite aí pelo convite, né? E
É um prazer a gente estar conversando sobre o que a gente faz, sobre a nossa profissão, sobre o nosso negócio, tentar passar para o pessoal aí um pouco das nossas dificuldades aí no segmento e tal, bater um papo sobre. A gente não está aqui para falar mal, a gente está aqui para expor as experiências Isso aí. e mostrar o que pode mudar, né? São todas Exatamente. produtivas. Então, o Kenji, com quem eu conversei, que foi muito bacana o nosso papo, né, Kenji? Sim, Então, acho que a gente tem muito aí que falar hoje. sim. E o Maurício, já vi que ele adora Ilhabela, morou lá. E quando fala em ilha, já me conquista, porque é um dos melhores lugares do mundo, Ilhabela. Vamos lá, gente. Agora é com vocês aí. Bom, Por mas favor, se Kenji, quer pode que eu começar. Bom, eu sou o Kenzi Andrés, né? O Andrés da Andrés Romano. E, bom, eu comecei, eu já estou no segmento há 23 anos. Mas eu não comecei ali por cima, né, como estagiário. Eu comecei como office boy. Na realidade, o pai de um amigo meu, coincidentemente, trabalhava numa construtora. E eu estava naquela transição entre colégio e faculdade. E ele falou para mim que tinha uma oportunidade na construtora. Ele era gerente da construtora e me convidou para trabalhar. Então, eu comecei dessa forma. Isso em São Paulo. Em São Paulo. Trabalhei numa construtora chamada Engenharia Costa e Rota, 11 anos. E ali, como eu passei por uma série de departamentos dentro dessa construtora, então eu acabei agregando muita coisa. Departamento de suprimentos, projetos, orçamento, fui ganhando know-how, bastante conhecimento ali. E essa construtora ela trabalha num regime chamado preço de custo. Ou seja, não usa dinheiro próprio, usa dinheiro do cliente para trabalhar. E o Maurício, ele vai se apresentar, trabalhava também numa construtora que trabalhava dessa mesma forma. Tá. Então, assim, a gente se conheceu na faculdade, é meu melhor amigo de faculdade. Olha só. E aí a gente sempre comentava, sempre falava, não, vamos montar um negócio, vamos abrir uma empresa, uma construtora, tal. Como ele trabalhava numa construtora que tinha a mesma forma de pensar aonde eu trabalhava, a gente saía da aula e na rua da faculdade ficava batendo papo, trocando informação, experiência. A gente falou, meu, dá pra gente começar um negócio do zero. E foi assim que aconteceu. Então, a oportunidade da construção de um galpão na Zona Leste, um conhecido do Maurício, e a gente ofereceu a ele, como a gente não tinha dinheiro, a gente falou, podemos trabalhar a preço de custo? A gente fatura tudo no seu nome, cobra uma taxa de administração? Ele, ok. A gente confiava no Maurício. Sim. E topou. E foi assim que o Andrés começou. E aí a gente começou a caminhar aí com esse dinheiro da taxa de administração dessa primeira obra, a gente alugou um escritório, comprou as mesinhas, computador, dessa forma começou o Andrés. Do zero, literalmente do zero. Que bacana. Aí, ó, que gostoso, né? E faz quanto tempo já isso? Conta um pouquinho. Acho que uns 14 anos, Não, né? 12 anos, 12 mais ou anos. menos. Eu morei, como a Carla falou, né? Morei em Ilhabela uns 12, 14 anos, mais ou menos. E vim para São Paulo para fazer faculdade, logo depois que fiz até o terceiro colegial na Ilhabela, e vim para São Paulo fazer faculdade. Acabei não fazendo faculdade logo que eu cheguei, acabei começando fazendo um curso de técnico de segurança do trabalho. No meio do curso de técnico, aí eu entrei na faculdade. Inicialmente, até é engraçado que eu entrei na faculdade de engenharia, que eu queria fazer a pós-graduação em segurança do trabalho. Aí a minha dúvida na época era qual engenharia eu iria fazer, né? Eu até tinha um pensamento na época, falei, puta, vou fazer a mais fácil que tiver, porque o meu objetivo é ingressar na área de segurança do trabalho. Aí acabei entrando na engenharia civil e comecei a procurar emprego na área de técnico de segurança do trabalho, né? Tá. Não na parte de engenharia civil. E aí fui fazer uma entrevista numa construtora para cargo de técnico, para cargo de técnico de segurança do trabalho. Aí terminou a entrevista, tal, fui embora e no dia seguinte o pessoal me ligou e falou, olha, a vaga de técnico a gente já preencheu e já tem
Só que a gente ainda tem uma vaga de estagiário de engenharia civil. A gente viu que você está cursando aqui. Você tem interesse? Eu falei, tô parado, tenho interesse, né? Aí comecei com o estágio e depois nunca mais voltei para a área de segurança do trabalho e continuei Como engenheiro. como engenheiro. Pois Comecei numa construtora também, inclusive o escritório das construtoras eram perto. A gente, quando começou a faculdade, a gente almoçava várias vezes junto, era ali na Vila Mariana, tanto o escritório daqui eu trabalhava quanto daqui o que eles trabalhava. E, na verdade, eu só trabalhei nessa empresa. Depois eu já saí para abrir a Andrés e estamos tocando aí há 12 anos juntos aí. Começamos fazendo obras a preço de custo e depois já começamos em outros modelos também, preço fechado. E, enfim, hoje já passamos aí por vários tipos de obra comercial, residencial, hospitalar, industrial, enfim, já... Eu estava vendo a apresentação de vocês, né? E eu achei muito interessante, porque vocês já fizeram hospitais, as escolas, né? São muitas obras grandes, né? Sim. Enfim, e de muitas responsabilidades, muitos projetos técnicos, muitas coisas envolvidas. Com certeza. Que tem que ter know-how para isso, né? Sim. Quando a gente começou, a ideia era atacar a residencial de alto padrão. Tá. A gente tinha essa ideia. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Só que, num determinado momento, ali no início da empresa, surgiu uma oportunidade para trabalhar na obra do Sírio-Libanês. E, se não me engano, essa obra do Sírio-Libanês era a ampliação do Sírio, ali na 9 de julho. Era uma obra enorme. Era talvez a maior obra privada do Brasil na época. Eles estavam dobrando o número de leitos. E a gente entrou como... Era um consórcio que gerenciava, Método e Chain. E eles estavam subcontratando empresas para fazer civil, elétrica e tal. E a gente foi contratado para fazer civil. Alvenaria, contrapiso, chapisco, emboço. E a gente foi bem lá. Tinham outras empresas junto, as empresas foram saindo e a gente foi ficando. E a gente foi super bem lá. E aí, por conta dessa obra, as portas no segmento hospitalar se abriram pra gente. E aí a gente fez obra no Hospital Mário Covas, começou a emendar uma na outra, porque o segmento hospitalar ele é super restrito. E aí você começa a ser falado, começa a ser indicado. E com certeza é muito difícil, né, de ter alguém especialista num segmento. Sim. segmento. Assim, no hospitalar ele é super fechado. Como outros também, mas... e aí a gente começou a ser indicado e aí não parou mais. Então, assim, acabou fugindo um pouquinho do foco residencial, alto padrão, e acabou mergulhando no hospitalar. Mas a gente nunca teve intenção em... apesar de querer começar no residencial, alto padrão, a gente nunca teve intenção de se especializar em um único segmento. A gente quis abrir leque. Por isso que a gente tem obra escola, hospital, corporativa, industrial, residencial. E a gente está querendo voltar para o residencial. Tá. Tá complexo o mercado corporativo. Tá. Extremamente difícil de fechar, de concorrer com as outras empresas. É uma série de fatores que está fazendo a gente pensar e, não, vamos tentar se aproximar de um segmento que a gente não está mais atacando, não estava mais, e a gente retornou para o residencial. Agora a gente está... eu acredito que, assim, ter uma experiência de algo que é, né, macro, vamos dizer assim, né, algo que é grande, como hospitais, né, o corporativo, e tudo tem um prazo, né? Eu acho que tudo trabalha mais do que... tudo é planejamento, tudo é cronometrado, um dia que passa, eu acho que isso acarreta multa. Exato. Né? Então, eu acredito que isso para vocês deve ter sido uma experiência única. Porque administrar tudo isso, técnica,
né? E até mesmo eu acredito que esses projetos técnicos, Anvisa, são muitas restrições mesmo, né? Eu acho que não é uma coisa tão simples, põe aí o ponto. Não, acho que deve ser tudo muito bem calculado, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz um laboratório de diagnóstico, nossa, tem que usar barita na parede, tem uma medida, o piso para tantas toneladas, aquele concreto, né? Então, eu já fiz algumas coisas nesse segmento da saúde e eu vi que realmente não é tão simples assim, né? Não é tão simples e é o que você falou, tem uma série de... No ramo hospitalar, existem uma série de detalhes, assim, que são só do hospitalar. Essa questão de proteção radiológica, que entra barita, chumbo, espessura disso, é um físico que calcula isso. Materiais que vão ser adotados na obra. São materiais específicos para hospital. O ar-condicionado é bem complexo. Eu imagino. O ar-condicionado de um hospital é um dos itens mais caros que tem dentro tem que do ser orçamento. ar-condicionado central, né? Tem que estar sempre na temperatura correta. Se não me engano, é antibactericida, tem alguma coisa assim. O nível de filtragem é muito grande. Eu fiz uma vez uma imersão na LG e eles falam muito sobre esse assunto, né? Então, a LG tem muitos equipamentos que a gente não tem esse conhecimento que é para esse tipo de função, né? É muito interessante. Até eu vi um projeto, acho que foi do Sírio-Libanês, isso há alguns anos, que eu fiz, foi até lá oh meu Deus, ali no Morumbi, onde era o centro da LG, e eles me mostraram esses projetos. Eu tinha acabado de vir do Vale do Silício, inclusive. E aí eles mostraram, eu falava, caramba, né? Como que é tão complexo? Bom, enfim. E aí vocês vão também para uma coisa complexa, porque a residência não é fácil. A gente sabe. Né? E assim, é um segmento também muito detalhado. Claro, são outros valores, né? São outros... Mas eu acho bacana, quando vocês falam de planejamento, de cronograma, com esse know-how, eu acho que vem de encontro com o que o cliente também hoje, final, pede. Entendeu? Muita gente, por exemplo, investe numa casa para construir, para sair do aluguel. E tem um time até dezembro, geralmente até dezembro, né? Todo mundo se muda, quer passar o Natal na casa, né? Eu não sei por que isso. 3 obras para entregar no Natal. E tudo é decidido 2 meses antes do Natal, né? Exatamente. É bem assim, né? O programa pode ir e voltar, mas assim, não interessa. Eu quero passar o Natal aqui, né? Pois é. E então, já é um segmento também, né, que tem essa demanda, essas dificuldades, né? E eu acredito que tem uma diferença, né? O corporativo, você tem uma coisa para seguir e pronto, né? Agora, quando é o cliente, já não é assim, né, Pri? É bem diferente. Não é? Chega no meio da obra, começam a mudar, né? Todas essas coisas. Não vou nem falar mal dos clientes, porque eu fiz isso também. Não, eu também fiz, né? É ser humano, né? Mas um a gente diferente. vê um detalhezinho ali que às vezes está tudo até definido, né? Especificado pelo arquiteto e tudo. Chega na hora, a gente muda. E aí, como é isso? Como que é essa parte de gerenciamento da obra, da gestão da obra, o que impacta? Como que vocês trabalham nisso hoje? Então, assim, a gente sentiu bastante dificuldade no começo. Se você faz projetos complementares, você sabe a importância que é ter, né, realmente um jogo de projetos completos assim, para executar a obra, né? Da construtora que eu vim, tanto a do Kenzie, né? A Kenzie trabalhou muito tempo na Costa Irota, eu trabalhei muito tempo na Tarjab. Única e exclusivamente edifícios residenciais e fazia comerciais também, de vez em quando, mas era mais residencial. E são empresas que já estão há muito tempo no mercado e trabalham com uma carteira de projetos praticamente sempre a mesma, né, que faz todos os projetos para os prédios que eles fazem, e a gente estava realmente, teve essa escola de realmente ter projeto para fazer tudo, né? Que é realmente a função da engenharia, pegar aquela receita do bolo e seguir aquela receita do bolo. Então, assim, tem projeto de forma, tem projeto de ferragem, tem projeto de estrutura, tem projeto de fundação, tem projeto de elétrica, tem projeto para, assim, cada passo que você vai dar na obra tem um projeto.
E quando a gente saiu desse modelo e começou a carreira solo, né, abrimos a empresa e tal, vimos que não é todo mundo que trabalha dessa forma, né? Pois é, né? Então, assim, a gente começou a receber solicitações de orçamento, tanto no hospital hoje em dia, não, né? Tem projeto para tudo, tá? Mas no residencial, a gente recebia um croquis e, olha, faz o orçamento da minha obra. Não, mas eu não tenho condições de fazer um orçamento com um croquis, pouco né? de informação que você me passou, né? Eu consigo te dar uma ideia de valor por metro quadrado, alguma coisa assim, mas orçar, né, na ponta do lápis, assim, fica meio complicado. Aí a gente começou também a se especializar para poder fazer esse gerenciamento, né, de uma obra tal, com menos informação do que a gente tinha. Mas realmente, para você ter uma gestão completa, assim, de processos, de cronograma, de contratações, e tem que ter realmente informação o suficiente para a coisa andar assim direitinho, né? Você sabe que quando você falou do projeto, né, de apartamentos tal, alguns meses atrás eu atendi um cliente que ele comprou na planta. E aí a gente ia fazer a especificação, porque a construtora ela sempre tem alguns modelos, né, de revestimentos. Que dá umas opções, né? Opção kit, A, o o kit, né? O A e o que você paga quando você compra, né? Vai, visita o apartamento modelo, vê lá os kits que tem. E aí se você quer dar um plus, você tem que pagar o plus também, né? É igual o carro, você compra ele pelado. Exatamente. Aí vem o som, vem não sei o quê. A mesma coisa. Cobrou o valor do apartamento. É isso aí. E foi muito interessante, né? Que nem você falou que via todos os projetos. E eu tive que marcar, agendar com a arquiteta na obra, para ver, para fazer a visita e tudo mais. Quando eu entro no apartamento, eu começo a fazer algumas perguntas básicas que a gente está acostumado em obra residencial. Né? Tipo, você conhece o ar-condicionado tal, né? Quem está falando de ar-condicionado? Como assim? Ele, por exemplo, um split, ou sei lá, enfim, as funções. Não. Mas você sabe a iluminação tal? Como sabe? Não. Isso me chamou a atenção. Sabe, Maurício, por quê? Falei, peraí, se é uma arquiteta em São Paulo, uma arquiteta da construtora, ela não tem conhecimento. Alguns revestimentos, né, que a gente às vezes especifica, ela não tinha conhecimento. E isso me assustou. Porque aí eu falei, caramba, aí a gente já pensa, né? Quanto que essa profissional está ganhando para fazer esse papel dela? Né? Então, quer dizer, a construtora contrata um profissional, paga um valor que acha, obviamente, vai ter um profissional que não é qualificado. Não é que não é qualificado. Não foi buscar qualificação, porque não tem como buscar qualificação, às vezes, com o que você ganha. Né? E a gente vem falando muito que o profissional ele tem que investir na profissão. Né? Eu sempre falo, a gente tem que ter o lifelong learning. Todo dia está aprendendo. Exato. Toda obra é uma experiência. Toda obra é uma não experiência, é? Sim. E eu deparo muito com isso também. Sabe? Não é uma surpresa. Isso que você falou, né, outro dia também, não foi só a nossa conversa, mas muitas pessoas têm falado, clientes até depois, poxa, você está me contando essa história? Eu tive essa experiência com o profissional que eu contratei. Quer dizer, achou que estava pagando muito, estava pagando pouco, né? Por profissional isso era pouco. Então ele não conseguia desenvolver um bom projeto e, consequentemente, não desenvolve uma boa obra. Sim. Porque aí você fica, e é o que vocês falaram até, que eu queria que vocês comentassem. Isso acaba gerando o quê? Custos para a obra. Sim, o pessoal, assim, a gente entende o lado do cliente porque o cliente é leigo no assunto, tá? Acho que também é diferente de um cara, que nem o Maurício comentou de carro. A gente tem uma noção, as pessoas têm uma noção, vai comprar um carro, o pessoal sabe mais ou menos média de preços de mercado e tal. No nosso segmento, já é complicado. Perguntem vocês a um cliente final quanto custa um projeto de arquitetura, metro quadrado. Eu duvido que a maioria saiba. Eu duvido. Então, assim, eles não têm referência. Então, às vezes, o valor que o arquiteto cobra desse cliente, ele acredita
nossa, tá super caro e tal. Eles precisam, assim, eu entendo que o cliente final, ele precisa começar também a entender que se ele quiser economizar na obra, ele precisa gastar no projeto. E aí esse profissional, o arquiteto, ele precisa estar, que é o que você acabou de comentar, preparado para poder elaborar esse projeto. A gente tem percebido que não são todos os profissionais que estão preparados para isso. E aí a gente acaba recebendo esses croquis que o Maurício comentou. E aí isso vai gerando uma série de problemas, né? Eu, por exemplo, vou estar orçando no escuro. O meu departamento na Andres Romano é orçamento. Então, assim, eu elaboro orçamento com base nisso que eu recebo. Só que eu estou fazendo um trabalho completamente no escuro. É óbvio que quando a gente está orçando uma obra dessa, sem todas as informações, e o cliente exige que você orce tudo, o que eu não tenho de informação que eu estou no escuro, eu vou majorar. Por questões de até segurança e até porque é melhor que você fale para o cliente, a gente consegue diminuir do que você ficar aumentando, dizendo que não viu, que tal. Então, assim, o pessoal precisa começar a entender que é no projeto que se economiza na obra. Isso reduz, por exemplo, refazer trabalho, quebra na obra. Com certeza. Sabe? No papel tudo é permitido. Você pode apagar ali, não gostei dessa parede. Você apaga aquilo ali, refaz, faz de novo, tal, enfim. A gente está Na notando... obra, o apagar significa quebrar tudo e fazer Quebrar, de novo. derrubar uma dinheiro parede. jogado no lixo, né? Exato. É diferente no papel, que é só, né? No papel não, no computador, que, né? Que Aí é só tem dar uma um série- delete ali, né? Existe uma série de por exemplo, você que é arquiteta, cara, você sabe, nossa, se você projetar, você vai projetar uma casa e projeta uma casa super bem iluminada, iluminação natural. Perceba, você está economizando com iluminação ali. Sim. Iluminação artificial. Uma casa bem ventilada, condicionamento de ar mais barato. Você percebe que é um monte de coisa que um bom projeto faz com que a obra torne-se mais barata. Quando eles começarem a entender isso, eles vão contratar profissionais melhores no projeto. Esses dias mesmo, eu vi um projeto, não me lembro de... Não vi o projeto. A pessoa comentou que ela comprou uma casa e o banheiro social não tinha janela. Peraí, como assim? E o pior, como que a prefeitura aprova isso? Um banheiro onde tem chuveiro, né? Um banheiro que 2 dormitórios, né, vão usar aquele banheiro e não ter uma janela, uma casa. Aí ela fala, outra crítica, outro problema que ela está passando, essa pessoa. O chão está cedendo da casa. Então, quer dizer, quem construiu não compactou o solo, não fez o processo que deveria. Sim. Né? Então, assim, eu vejo muita irresponsabilidade, sabe? Eu acho que, vamos falar de novo, sendo chata e repetindo várias vezes, o profissional não sabe aonde ele está se metendo. Essas são as minhas palavras, né? Porque, caramba, você fazer um negócio, dar na mão de uma pessoa, e tá difícil, porque tem mais um detalhe. O cliente obriga também, às vezes, algumas situações. Força o erro. Força o erro, né? Exatamente. Porque ele vai buscar o quê? Ele quer preço, mas ele quer, né? Só que se você fizer um problema, o juiz vai falar assim, então por que você concordou com o cliente? Você é o profissional. E por muitas vezes o profissional concorda para não perder a obra. Olha só. Sim. Olha como... Isso existe muito. Né? Muito. Né? Eu vou deixar de ganhar? Então, assim, é tipo, seja o que Deus quiser, né? Vamos torcer para que não dê errado. Tá errado. É o que mais tem. E dá errado. E dá errado. A gente cansa de orçar obra na Andres Romano, que quem impõe o prazo da obra é o cliente. Isso corporativo. O cliente te manda os projetos, te manda a planilha de cotação e fala, tem que executar a obra em 60 dias, né? Por exemplo. Aí a gente olha para aquilo e fala, não vai executar em 60 dias. É óbvio que não dá para executar uma obra dessa em 60 dias. Aí a gente fala, vamos avisar que não dá?
Se eu avisar, eu vou perder a obra. Eu perdi uma, então, sim. não, a gente perde A gente também. um monte. Assim, um monte. Entendeu? Só que tem momentos que você fala assim, outra pessoa vai pegar. Vai. E não vai fazer em 60 Não, dias. não Vai fazer vai. em 90, 120, 120. Até aí você já perdeu, né? Só que aí, assim, aí você fica numa posição de tipo, e aí? Eu aviso e perco? Ou eu deixo rolar e entrego em 90 e 120? Fica essa... Você sabe Porque que... ninguém vai entregar. Esses Ninguém vai dias, entregar. eu também vi uma postagem no Instagram, eu ia até compartilhar ela, mas eu falei, não vou, né? Mas diz o seguinte, né? O cliente, ele quer aquilo que ele não pode ter, às vezes. Entendeu? Ele quer construir Muitas algo. vezes. Ele quer construir algo, mas financeiramente ele não tem estrutura para isso. Porque eu acho que a gente vem de uma cultura que tudo dá-se um jeito. Só que o mundo hoje, antigamente até dava-se um jeito. A gente se virava, ia trabalhar, fazia acontecer. Só que o mundo de hoje, ele não te permite mais dar um jeito. Né? O quanto tá difícil da gente hoje poder ser remunerado, né? O quanto que a gente ganhava antigamente numa obra e o quanto a gente ganha hoje. Sim. Né? A tecnologia, ela vem também de uma forma negativa nesse processo. Porque você vê coisas, às vezes, porque o cliente, o que ele faz hoje? O que a gente faz hoje? Não vai pesquisar na internet antes de comprar? Tudo. Aí você fala assim, mas lá estava tanto. Mas será que aquilo vai chegar? Será que aquilo tem qualidade? E o frete? Na foto é uma coisa, né? E o frete para chegar? Ninguém computa frete? Né? E os problemas que você pode ter com aquele produto que você tá, a 300 quilômetros e aí você precisa resolver, você não consegue, você perde o produto. Qual é a qualificação daquela empresa? Olha quanta coisa envolvida, Sim. né? Mas ninguém vê isso. Só vê o quê? O valor que está lá. Não, a gente é questionado diariamente dentro da empresa, nossas propostas, assim, porque a gente realmente faz uma proposta 100% explodida, né? Porque a gente pega também proposta de concorrente, acaba vendo, um Word com o valor total, né? Sim. Não Custa é 1,5 milhão, item por item, né? Um Word escrito 1,5 milhão, eu faço a obra. Não tem uma planilha lá, sifão, flexível, torneira, não sei o quê. Aí a gente se depara diariamente com o cliente questionando, não, mas eu vi essa torneira no Leroy Merlin, custa 50. Mas é diferente. Aqui, entendeu? Tem instalação, tem a menina que está comprando, tem o frete, tem o acompanhamento, você não dá para você pegar um item do meu orçamento e comparar com a internet. Não é a mesma duro, coisa. né? Não é a mesma coisa. É duro, né? E o duro que, assim, a gente é responsável por realização de algo que as pessoas não se dão conta o quanto isso é importante. Todo mundo tá dentro de um ambiente. Todo mundo, né? Pisa arquitetura, engenharia, design. Né? A cada passo, a gente vivencia isso, né? E como que a gente pode ser tão precificado o tempo todo, né? E querendo qualidade, uma coisa, né? Não dá, né? A coisa não fecha, né? Barato sai caro, é Não, e não caro, fecha, né? A conta não fecha. Não fecha. Então, assim, você vê realmente, eu acho que muitos sonhos e pouca realidade para algumas coisas, né? Isso aí. A gente tem uma pergunta. Eu acho que alguém está perguntando o contrário do que vocês estão falando. O projeto sempre vai no limite do orçamento ou se diz para o cliente que eventualmente ele está jogando dinheiro fora? Às vezes o cara fala, eu tenho X para gastar, vai se buscar o limite do orçamento ou de repente fala, não precisa de tanto, com menos você faz? Não, existe essa... A gente recebe essa função... muitas vezes a gente recebe cliente dentro do escritório que recebe um projeto, né, de um arquiteto. O arquiteto já não está mais na jogada, vamos dizer assim, ele contratou um projeto, pegou um projeto e foi para o mercado para orçar aquele projeto em obra. E a gente recebe muitas vezes essa solicitação do cliente, fala, olha, eu tenho tanto para gastar e assim, eu quero sugestões de uma reengenharia aqui dos acabamentos, de metodologia de execução. Conta de trás para frente. Muitas vezes a gente recebe essa solicitação dentro, quero que você o projeto faça esse projeto chegar neste valor,
E estou disposto a ter alterações, né? Olha, a casa tinha um telhado com telha de barro. Se tiver alguma outra telha mais barata, eu aposto. Tenho um piso de mármore, vamos trocar por um porcelanato e tal. Isso a gente recebe, essa solicitação aí, em quase todos os projetos, a gente recebe essa solicitação de reengenharia, que a gente chama, né? Uma reengenharia, podendo alterar itens para chegar naquele Você sabe que budget que... isso eu acho que é uma falha do profissional. Eu também acho. O primeiro profissional. Ele geralmente é o ele que arquiteto. entrevistou o cliente, Ele né? que fez o briefing. Teoricamente, ele que fez o briefing, Exatamente. entrevistou. Ele deveria ter falado aonde você quer chegar. Até onde Qual você é o quer. seu orçamento para essa obra? Exato. Não, mas aí Exatamente. entra Falar naquela que não, questão não. que você falou lá atrás, né, Carla? Ele tem o conhecimento do custo daquilo que ele está... Pois é. A maioria das vezes não. Não tem, A gente vive tem. isso muito. Principalmente da parte mais técnica, né? É. Fundação, estrutura, Exatamente. a parte civil. Na parte do acabamento Sim, ele tem, porque ele vai lá na loja, pergunta Sim. o preço Mas você sabe que eu atendi uma cliente e, assim, ela quer que eu faça o projeto dela por causa da neuroarquitetura. Então, assim, já há alguns meses, não, Carla, você vai fazer meu projeto, eu quero neuroarquitetura, tá bom. Falei, vou fazer esse projeto para ela, né? E ela tem uma casa e ela quer reformar essa casa. Só que, assim, o dia que eu fui lá, com ela e o marido, eu vi assim, olha, ele falava, a gente não tem dinheiro, a gente gastou na casa. Ah, mas eu quero tirar essa escada daqui. Eu quero pôr essa escada aqui. Ah, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu vindo, e o cara falando, a gente não tem dinheiro, e que não sei o quê. E eu falava, mas por que você quer tirar a escada daqui? Eu falei, você já parou para pensar? O valor que você vai gastar para tirar essa escada daqui e pôr em outro... Por que você quer tirar essa escada? Mas ela me incomoda. Por que a gente não pensa num formato dela não te incomodar mais? Olha o quanto você está economizando aqui. Vamos levar isso para um lugar onde você quer ampliar, onde a casa talvez tenha mais problema. A casa é muito boa, não tem infiltração, não tem nada. O telhado está muito bom, ela quer ampliar. Falei, poxa vida, né? Aí, esses dias ela falou, Carla, por Deus, é com fé que eu vou construir essa casa. Falei, então, mais um motivo para a gente fazer um projeto de acordo. Porque senão você vai se frustrar, você não vai ter dinheiro, você vai começar e não vai ter dinheiro para acabar a sua casa. E aí você vai falar que você não deu sorte com o arquiteto, que, né, alguém tem que ser ocupado. Né? Então, eu acho que essa orientação do profissional, né, que vem de sonhos, ele tinha que ser um pouco mais racional. Porque eu acho que os grandes projetos são aquele que trazem o quê? Um projeto até o final, a obra até o final, para o cliente. Não é verdade? Sim. Lógico. Então, eu acho que é bem por aí. Começar e não terminar. Então, exatamente, eu acho que vocês devem sofrer muito com isso, né? Porque... E somos muito criticados durante esse processo, quando a gente propõe alterações, o arquiteto não vê isso Não vê. com bons olhos. Essa pergunta que fizeram ela é bem plausível, assim. E às vezes a gente consegue fazer essa engenharia financeira, essa conta de trás para frente, e adequar Com o muito projeto custo, que né? ele tinha dentro do que ele tem para gastar. Mas às vezes é inexequível, não dá. Tem hora que a gente já recebeu projeto em que eu acho isso é ruim isso, porque esse cliente gastou com o projeto de arquitetura, e aí faltou o briefing do profissional, esse primeiro passo. Só que o cara já pagou esse projeto de arquitetura, ele tira o arquiteto da jogada, chega, baixa na nossa porta e fala, olha, estou com esse projeto, tudo que foi especificado, ou seja, um trabalho que eu paguei para que aquele profissional fizesse, pode jogar fora, esquece essa especificação, troca tudo e tenta chegar no que eu tenho para gastar na obra. E assim, e a gente fica numa situação complicada, Carla, porque a gente está mexendo numa coisa que a gente não tem a expertise, não estudamos para isso, e ainda estamos cutucando um lado ali que a pessoa criou aquilo ali, nada mais justo do que ela mesma fazer as alterações e as adaptações para chegar naquilo que o cliente quer, né? Então, assim, e às vezes a gente também acontece de o arquiteto fazer parte da obra, fazer parte do projeto e começar a ter um conflito ali
de valores, né? No sentido de, tipo, olha, não vou colocar esse piso que você projetou, tá muito caro, não sei o quê. E o cliente vir direto na gente e falar, olha... A gente fala, não, mas não sou eu que tenho que passar isso, você tem que ligar para ele. Tipo, não, mas eu falo com ele, ele não me atende, fala que tem que ser esse, fala que vai ficar ruim se for outro e tal, e a gente fica numa posição meio complicada de, não, eu não posso mexer no projeto que... Então, né, eu acho que aí também entra essa parte de contrato, né, que o cliente faz com o arquiteto, porque às vezes também o cliente não quer pagar. Sim. Também. Né? Também. O cliente quer uma coisa, mas porque assim, a gente tem um grande problema, isso já eu sinto, né, senti isso durante a minha vida toda. A gente vende uma imagem. Quando a gente vende algo que não é palpável, que você não leva pronto, que você vai levar daqui 2 anos que você vai ter isso. Então, assim, o dizer, o dar uma sugestão, né, dar o que você acha? Para nós, isso é o nosso trabalho, né? Porque eu acredito que essa visão que o arquiteto tem, né, tridimensional, ver a coisa pronta, porque eu, por exemplo, eu vejo até o cliente dentro da casa, né, de tão acostumado que a gente acaba, né, ficando. Então, assim, eu já fico imaginando formas, né? Bom, se por aquele revestimento, com esse piso, aquele sofá, aí não, mas esse aqui se trocar, então tudo isso tem que ser muito imediato para você levar para o cliente. E se apega, né, também. E não é. Para isso tem que ter habilidade, né? Mas o arquiteto acaba se apegando um pouco naquilo que ele projeta. Você não acha? Porque, então, porque acaba... Você fala, tipo, vai mexer no meu projeto? Isso é ego. Mas eu entendo, é normal. Outro dia... Porque, assim, acaba indo numa linha de, tipo, olha... É óbvio que todo o arquiteto sempre pensa, ele tem que fazer o projeto para o cliente, não vai fazer o projeto para ele. Né? Ele mas acaba, em alguns momentos, o arquiteto, eu acho que quando começa o cliente mexer muito, ele acaba perdendo um pouco a motivação. Maurício, né? Eu tive um cliente que ele chegava... Não pode fazer o que você quiser. Não, eu acho que não. Eu acho que isso não é papel de um arquiteto. Sabe, o arquiteto, ele está lá para orientar o que o cliente quer. Ele pode dizer assim, olha, isso não vai ficar bom. Mas você quer? Mas a casa é sua, Fique à né? vontade. Então, e deixa muito claro isso. Se eu fosse você, eu não faria. Mas se você quiser, mas isso faça. aconteceu uma vez, acontecer 2, acontecer 3, chega um momento Mas isso que é posicionamento também. É posicionamento do mas profissional. aí entra naquilo que você falou antes. Então, talvez você não entendeu o cliente direito. Exatamente. Né? Porque isso se mudou mesmo. uma, mudou 2, mudou 3, acho que você, o profissional, tem que falar, olha, eu acho que eu não fiz o que ele queria, né? Porque, pô, tá mudando um monte de coisa que talvez eu não entendi a cabeça do cliente Durante direito. esses meus 28 anos, eu tive 2 clientes assim, tá? Então, quer dizer, eu não tive, né? Em 28 anos, ter 2 é como se não tivesse. Um deles, ele chegava com o papel milimétrico, já com o projeto que ele queria. Então, assim, a esposa não queria aquilo. Eu fiz um projeto, ficou lindo, a esposa ficou apaixonada. Ele falava assim, não, ela que tem que gostar, mas eu quero desse jeito. Aí eu falei, pô, o cara é machista, o cara que tá bancando, o cara que quer tudo do jeito dele. Eu falei, então, não adianta ela amar. Então, o que você quer? Aí ele chegava com papel milimétrico. Carla, faz isso. Eu fazia. Aí ele chegava, não, mas eu quero que você ajuste aqui. Geralmente tem engenharia na veia, tá? Ele era engenheiro mecânico, entendeu? Sim. Então, assim, eu sou engenheiro. Então, o ego dele e o machismo dele falava mais alto. Enfim, ele fez a casa, correu tudo bem. A próxima casa que eles fizeram, eles me contrataram de novo. Ele veio de novo, falei, cadê o projeto? Eu já cheguei pedindo. Você já fez o projeto? Então, quer dizer, eu fiz a leitura do cara, ele gostou, ele confiou e fomos junto. Entendeu? Exatamente. Agora, teve uma que os 3 da família eram engenheiros elétricos. O pai e os 2 filhos. Foram 29 modificações no projeto. E eles não chegavam no acordo, porque eles são milimétricos, né? Então, assim, e era assim, coisas absurdas. A gente definia, chegava isso estava na obra já. Eles mudavam. Chegou um dia, eu falei, gente, eu não aguento mais. Eu tô fora.
Eles até olharam e eu falei assim, vocês me desculpam, mas não dá. Vocês estão fazendo Eu o que venho vocês aqui, querem, né? não, Tipo, e eu venho aqui, eu perco, era no mínimo 4 horas que eu ficava com eles na obra. Eles decidiam, no dia seguinte, ligavam e falavam, a gente mudou de ideia, e toda vez era a mesma coisa. Eu falei, aí já não dá mais. Aí o problema da família, sabe qual foi o resultado? Eles nunca terminaram a casa. Sim. Já se passaram quase 10 anos. A casa não acabou, porque o problema Eles é aí não que a se- leitura do não profissional... se alinharam entre os... entre eles. Entendeu? Mas eu acho que quanto mais gente envolvida, mais difícil é de alinhar, né? Com Eu certeza. acho, pessoas inseguras, né? Ou então cada um queria de um jeito. Então é Eu muito acho que importante a família, isso. o casal, a família, eles têm que... o ideal é nomear uma pessoa ali para falar, ó, essa pessoa aqui vai ficar à frente do né? Mas agora quando fica, assim, muita gente... Muita gente, né? Porque Vou, alguém vai vou ser levar o descontente projeto. com isso aí, né, Maurício? Mas sim, vou levar o projeto para o meu pai ver, vou levar o projeto para minha irmã, né? Já teve caso, vou levar lá para minha irmã que mora nos Estados Unidos. Só que assim, existe o posicionamento, sabe, Maurício? O que acontece? Quando você fala, opa, peraí, você vai levar, vai acontecer isso? Não, o projeto não vai sair daqui. Você quer uma reunião com a sua irmã? A gente pega, eu vou junto, a gente mostra, fazemos aí online, eu mostro o projeto e vamos decidir isso juntos, né? Porque isso então não contrata um profissional. Então eu acho que isso vai muito do posicionamento, eu acho que é muita falta, assim. O arquiteto é um vendedor, começa por aí. Ele vende um produto não palpável. Então ele tem que ser um puta de um vendedor. Sim. Dá uma olhada, Sim, sim. não é? E ele depende de engenheiro para executar. Então, ele tinha, sim. O arquiteto tem que pensar que tem que fazer um trabalho em conjunto com a engenharia e tem que passar isso para o cliente. Né? Não adianta eu fazer aqui que você não vai ter. Vou fazer um vão livre de 10 metros. Pô, uma viga de 1 metro. Quanto custa essa viga? Pois é. Aí o cara vai orçar a obra. Imagina, 5 mil reais o metro quadrado na minha casa? Mas, pô, olha aqui o vão. Olha o tamanho dessa viga. Então, o arquiteto tinha que falar, olha, a gente está fazendo esse vão, só que saiba que esse vão vai sair muito caro para você. Tudo bem? Não tem esse conhecimento, entendeu? Só quem está na obra, quem está vivenciando, né, que realmente tem esse papel, ele tem essa noção. Então, por isso que vocês passam por essa dificuldade com alguns projetos, sabe? Agora, vendo aí do lado da construtora realmente, né? Quando chega para vocês esse projeto, chega esse orçamento, o cliente fechou, quais os passos que são assim importantes, até o que é a gestão da obra? Porque o pessoal também confunde muito a gestão de obra com a administração de obras. Exatamente. Né? E são processos diferentes, tudo diferente. Fala um pouquinho dessas duas, da diferença Boa, e do Pri. processo aí da gestão, como que ela acontece realmente. Na questão de gestão de obra, lá a gente divide da seguinte maneira, né? Quando o projeto chega para a gente lá no nosso escritório, essa parte de orçamento tal fica comigo, né? O Maurício é diretor de obra e eu orçamento e suprimentos. Então a gente elabora o orçamento tal, se tudo der certo, fecha a obra. E aquilo ali, o orçamento é um mapa que a gente tem, é a referência para o Maurício tocar a obra, gerenciar a obra. A gente, normalmente, a gente tem sentido algumas dificuldades, até tocando nesse assunto, com o mercado informal. A gente está competindo demais com o mercado informal. E por que eu estou falando isso? A gente costuma colocar equipe no orçamento que esse mercado informal não computa. E aí, obviamente, que a gente fica mais caro. Mas só que faz parte desse gerenciamento, dessa administração de obra que a gente faz. E a gente costuma colocar essa célula lá, engenheiro residente, encarregado, se dependendo do tamanho da obra, administrativo. O Maurício está tocando uma obra lá em Tietê, acho que a gente deve ter, não sei se a gente tem foto aí, né? Mas é uma obra, é uma casa enorme, gigante, que a gente precisou montar uma equipezinha lá mais parruda. A gente tem lá um encarregado, né, Maurício? 2 encarregados. 2 encarregados, um engenheiro residente, administrativo não, né? Não tem administrativo. E assim, o nosso esquema de trabalho na obra é esse, entendeu? O Maurício consegue explicar melhor para vocês como a gente faz, mas
não tem muito... Você falando isso, que tem 2 pessoas responsáveis, isso é fundamental. Isso gera custo para uma obra. Não gera, é super Né? caro. Por quê? Isso também é experiência. Você vira as costas, o cara que está lá, se não tem um responsável, ele só faz bobagem. E aí você chega lá, a coisa fez errada, tem que quebrar e fazer de novo. Então, assim, eu não vejo o trabalho de vocês um trabalho que é um pouco mais caro. Na verdade, o cliente vai ter menos prejuízo com uma construtora, com uma empresa qualificada. É falso ele achar que a informalidade para ele vai sair mais barato. Não procede, entendeu? Não procede, mas não procede. Ainda está perdendo demais para o mercado informal. Então, porque ele só enxerga isso depois que mexe no bolso dele. Sim. Ele não consegue ter essa visão antes de contratar. Ele só vai ter essa noção que aí ele faz, puta, olha quanto eu perdi aqui, foi 30 mil, 40 mil. E esses 40 mil ele não precisava ter dor de cabeça, se essa for a diferença, né? Que geralmente é uma diferença de 20, 30 mil, né? Não mais que isso. E ele não teria a dor de cabeça que ele teve, né? E ter que comprar coisas de novo, porque o cara da informalidade, ele não tem condição de repor um material. Ele vai... E se bobear, e se o cliente cobrar, ele larga a obra e vai embora. E se pior ainda... E eu acho que o pior disso tudo, Carla, na informalidade, o que acontece é que, assim, a maioria hoje dos empreiteiros, vamos chamar de empreiteiros, né? Que seria mais essa informalidade aí, que seria a diferença entre um empreiteiro e uma construtora, né? O empreiteiro é o próprio pedreiro lá que fechou com você e ele vai fazer. O que vai acontecer é que você vai trabalhar para ele, né? Sim. No final das contas. Exatamente. Que ele vai ficar te ligando de 10 em 10 minutos, Exatamente. traz uma curva. Traz uma traz curva. Um saco de cimento. Acabou o traz um saco de cimento, mas... Antes de você chegar aqui, ele já está te pedindo para você voltar de novo. Então, resumindo, você está contratando um empreiteiro e você está trabalhando para o empreiteiro. Não, e fora que você não consegue negociar, né? Porque ele te pede a hora que acabou. Ele não tem a competência de falar, olha, pede para a semana que vem, porque ele não tem conhecimento para isso. Então, ele, assim, né? falando de gestão de obra, resumindo, é mais ou menos isso que a gente conversou. Então, assim, o que a gente tem, que a gente tem, assim, bem claro para a gente dentro da Andrés lá hoje, né? Assim, primeiro, a gente dimensiona uma equipe que a gente entende que é a equipe que melhor se adequa àquele perfil de obra, né? Isso é muito... eu tenho isso como um peso grande, assim, uma importância grande dentro da empresa. Então, assim, a gente tem algumas equipes, a gente só trabalha com mão de obra própria, né? Assim, a parte civil, a parte cinza, é mão de obra própria, né? A gente não terceiriza esse serviço que a gente entende, até por a gente estar com bastante obra em hospital, o hospital exige documentação, Sim. todos os Isso vem exames, da exigência deles. registros, eles pedem lá recolhimento de fundo de garantia, tudo Todas para as liberar a INSS. decisão, para eles não faz. E também a gente se depara muito com, quando tem obra dentro de hospitais e empresas, indústrias e tal, acaba que a parte civil mesmo acaba sendo pouco o volume dentro. É muito acartonado, muito madeira, enfim. Então, a gente tem muita dificuldade de chamar, por exemplo, uma empresa de civil, um empreiteiro, e ele não vai ter documentação suficiente para entrar dentro daquela instituição ali com a quantidade de burocracia que tem. Então, a gente trouxe essa equipe para dentro da empresa, né? Então, assim, pedreiro, carpinteiro e ajudante é nosso, é próprio, né? Os serviços especializados, a gente tem fornecedores, aí tem uma carteira de fornecedores, que aí seria, né? Gesso, pintura, impermeabilização, elétrica, hidráulica, telhado, calha, rufo, enfim, tem uma série de fornecedores que prestam serviço para a gente. Então, primeira coisa que a gente vê é o seguinte, a gente estuda bem o projeto e vê, qual a equipe que vai me atender para esse padrão? Qual que é o padrão dessa obra, né? O que o projeto mais pede de detalhe? O que o cliente mais entende aqui de prioridade dele e tal? Então, a gente começa a desenhar ali como que vai ser a equipe que vai trabalhar naquela obra. O engenheiro, o encarregado, os fornecedores e tal. Aí a gente até conversa. Falou, olha, essa obra aqui, quando a gente vê o projeto, ele já fala, esse aqui é a cara daquele fornecedor ali. Fazer isso, entendeu? Olha, puta, esse detalhe aqui, puta, tem um guarda-corpo de vidro aqui, já vem na minha cabeça, é o fornecedor tal, para fazer aquela obra tem que ser esse fornecedor.
Porque é um cara que já sabe o jeito que a gente trabalha, a gente já conhece a qualidade dele, a gente... E sabe administrar ele, né? Sabe administrar ele já fez 10, 15, 20 obras para mim, então assim, ele sabe o que eu quero receber. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes também a gente se depara com essa situação a gente já está com com o nosso plano montado ali de contratação, de gerenciamento, de equipe e tal, e a gente se depara com situações assim, né? A gente chega lá para o cliente, olha, cliente, aqui está o orçamento para fazer a elétrica. Ele, legal, eu preciso de mais 4 orçamentos. Aí você fala, tudo bem, eu posso ir atrás de 4 orçamentos, mas assim, a que eu Você conheço já foi melhor, essa. né? Você já deu a melhor A opção, que eu né? entendo que vai te atender bem é essa. Sim. A gente pode fazer outros orçamentos para ter uma barganha de negociar com esse cara. Por isso que eu gosto de ter essa transparência com o cliente, de falar, olha, eu quero fazer com esse cara aqui. Não é porque ele custa mais caro, porque não é por é porque ele vai dar menos ele, trabalho. Ele vai te atender Vai atender. o seu projeto perfeitamente. Vamos fazer outros orçamentos para chamar esse cara aqui e falar, ó, é o seguinte, cara, ó, eu quero que você faça a obra, só que tem 3 preços aqui melhores que o seu. Vamos alinhar, vamos adequar e vamos fazer a obra aí. E muitas vezes isso dá, 90% das vezes dá certo. Porque aí a gente chama o fornecedor e fala, olha, a gente quer que você faça tal, você passou um preço aqui de 50 mil, só que eu tenho um preço de 35 aqui, dá para você fazer aqui? Não precisa chegar no 35, mas né? faz por 40, enfim, então... E tem cliente que enxerga isso e entende e segue nessa linha, mas tem cliente que não, eu quero que vai no mais barato. Aí a gente também, é a nossa obrigação alertar, falar, olha, vai ser uma experiência, nós estamos aqui, estamos vestindo a mesma camisa que a sua, mas estamos correndo o risco de não chegar no resultado que a gente quer. E sempre acontece isso. Muitas vezes. 99%. Acho que acabou fugindo até um pouquinho da dúvida da questão gerenciamento e administração, mas a gente se depara muito com isso em obras corporativas nas hospitalares. Por quê? Essas empresas, uma Redditor da vida, enfim, um Einstein, um Sírio-Libanês, eles contratam gerenciadoras e as gerenciadoras é que contratam as construtoras, as que vão tocar a obra. Então, a gerenciadora, na realidade, ela faz um papel de fiscal da construtora. E ela faz todo esse meio de campo entre cliente e construtora. Ela faz essa ligação entre os dois. Aí, a administração, nesse caso, eu entendo que a linha de frente é a parte gerencial de obra. Essa é a nossa mão de obra, nossos engenheiros, encarregados, é a linha de frente, que vai administrar a obra todinha. Mas, no caso, a diferença para mim em obras corporativas, que é o que acontece, em obra cliente final, como você está falando, isso não existe. Mas tem empresas que ainda fecham o gerenciamento também. Mas precisa ser um negócio assim, altíssimo padrão, tem a construtora e a gerenciadora. Tem que ser parrudo, porque é caro. Você vai contratar... pagando praticamente 2 vezes, né? Tem cliente que entende, vou pagar uma gerenciadora se eu tenho uma construtora que pode administrar para mim? Não vou, tira esse cara fora. Então, assim, em obras no segmento hospitalar, no corporativo também, normalmente tem uma gerenciadora, e a gerenciadora é que trata de fazer todo compras, quadro de concorrência, orçamentos. Contrata a construtora e fiscaliza a construtora para o cliente, entendeu? O que eu acho, né, de obras, eu tive algumas experiências de acompanhamento, saí também, né, Carla? A gente saiu fugida dessa parte. E aí, assim, o que eu acho que é muito importante, né, na parte de atuar nesse segmento é a organização, né, da empresa que está ali por trás, do engenheiro que está, ele tem que ser muito organizado. Sim. E o engenheiro que faz tudo, ele não consegue fazer nada bem. Né? Então, quando a gente tem alguém específico para cada coisa, eu acho que flui tudo muito melhor. Então, na minha visão, a logística da obra é importantíssima, né? Isso aí de não pedir no dia, porque eu vivi isso recente e é muito difícil. Você ligar, daí o depósito é 2 dias no mínimo, 3 dias, uma semana. A obra para, você está pagando diárias. Um saco de cimento no porta-malas. Exato. Aí o seu carro está novinho. Ô, Pri, vamos perguntar para quem está assistindo a gente, quem está passando por isso?
Coloca aí no coloca nos comentário. comentários, porque isso é uma coisa tão comum. Quem nunca, né? Você chega lá no depósito, lá tá lá o cara com um Audi colocando Pois um saco de cimento no de porta-malas. porta-malas. Com certeza. Porque senão a obra para, né? E não sabe por quê, né? Bem isso. Não, e a parte de logística, né? Porque, assim, às vezes você precisa de um equipamento alugado, você precisa levar, aí você tem que ver se entra lá na obra ou deixa pra fazer a piscina e não entra mais o equipamento. É uma empresa. É uma empresa. A obra é uma essa empresa. A bagagem obra que é a uma gente- empresa. Essa Sim, bagagem sim. que a gente tem de hospitalar deu uma experiência muito Eu acredito. grande pra gente nessa parte de logística, porque todas essas obras que a gente faz dentro de hospital assim, a gente está trabalhando num centro cirúrgico, por exemplo, dentro do hospital, e a sala cirúrgica do lado está tendo uma cirurgia, e você fazendo uma obra na sala do lado. Então, assim, é uma logística totalmente diferente do residencial, que a gente, óbvio, trouxe isso para o residencial, para o corporativo também, e que as outras empresas não têm, né? Porque o hospitalar, além de tudo, tem um departamento dentro do hospital que fiscaliza essa parte de vedação, de tapume. Todos os contratos hospitalares você tem que ter um ajudante dedicado Pra para limpar. limpeza. Então, assim, saiu um carrinho com material ou entulho para percorrer o corredor do hospital, descendo o elevador e até o subsolo, vem um carinha atrás limpando atrás do carrinho. Tem que ser carrinho fechado, com pano úmido em cima para não dispersar poeira, não dispersar pó. É uma outra, é um mundo à parte a obra hospitalar ali nessa parte Mas deve de ser logística, fascinante limpeza. também, não? Assim, a gente aprendeu, que nem o Maurício falou, demais. Mas assim também a parte ruim, assim, acontece toda hora de tipo, para agora porque o paciente fazendo- do lado tá tá reclamando fazendo que barulho fazendo demais. barulho, né? Tipo, isso Ah, acontece. Então, assim, uma obra que foi programada para fazer em 40 dias acontece em 3 meses. Tipo, muitas vezes isso. Sim. Muitas vezes. É interessante, E né? como lidar com isso, né? É difícil, porque, para tudo que tá fazendo, né? Tipo, E aí tudo que está cronometrado, programado, uma coisa desencadeia a outra, né? Se aquela empresa, o terceirizado, ia entrar tal dia, por causa daquele dia, é mais um dia de atraso, isso tem que passar, e aquela empresa tem uma agenda em outro lugar. Olha como isso tudo o é... médico a gente fala aqui do ego do engenheiro, do arquiteto, mas você não tem ideia do que é do médico. Não, eu tenho. Eu imagino. Aham. São os deuses também, né? Tem um dentro pessoal aí, dentro né? do hospital, eles falam que assim, existem Semideuses, dois Semideuses, existem 2 tipos de médico. O que acha que é Deus e o que tem certeza. O ser humano, ele, ao invés de facilitar a própria vida dele, ele dificulta cada vez mais, né? Porque você imagina as pessoas que são assim, o quanto elas dificultam a vida delas mesmo, Sim. de todos que estão em volta dela, né? Eu vejo hoje muitas situações, as pessoas não são claras, né? Porque tem medo de ser claras, né? Assim, de falar, porque sempre tem outro que vai puxar o tapete. Então, assim, a gente vive hoje uma bolha, uma situação que você fala, meu Deus, quando você vê, o dia já passou, e você fala assim, eu não vivi. A vida passou, eu não vivi, né? E olha como que as coisas estão acontecendo, a gente pira, né? Pira, porque ao mesmo tempo tem que ficar atento a tudo, né? Então, inclusive para esses semideuses. A gente fez uma obra na oncologia do Einstein. Nossa. Aí o gerente de engenharia do Einstein lá, o dia que a gente foi começar a obra, ele fez esse comentário. Ele falou assim, aqui, assim, pediu para parar, parou. Aqui, assim, aqui tá a maior constelação do Einstein tá aqui dentro. Tipo, Olha. quer dizer assim, Tava os tipo, Neymar. E eu lá, conheci uma médica de lá. Eu preciso contar essa história para vocês, gente, porque olha, o briefing do arquiteto tem que ser muito bom. Quando me apresentaram, foi uma indicação. Quando me apresentaram essa mulher, eu olhei para ela e falei: isso não vai dar certo. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero fazer o projeto dessa mulher. E a pessoa me disse: não, Carla, ela é uma pessoa maravilhosa, tal. Eu falei: isso não vai dar certo. Começou no Fez muita propaganda. Não, começou no contrato. Tipo assim, se ela desistisse, o dinheiro que ela me deu para fazer o projeto, ela ia perder, porque ela ia desistir.
Ela viu aquilo, ela falou assim, então, mas e se você desistir? Eu falei, mas pô, eu não vou desistir do projeto. Ou vai. Escuta. Aí, eu falei, bom, eu não vou desistir, porque como que eu vou desistir de um projeto? Sim. Eu falei, tá bom, o meu advogado exige isso, né? Aí, tal. Aí, eu fui apresentar o projeto para ela. Aí, obviamente, tem as normativas da vigilância. Ela queria, ela estava fazendo uma clínica fora, ela é do Einstein, fazendo uma ali no Butantã, essa clínica, e a gente não pode, onde você atende pessoas, não pode ter o mesmo acesso de laboratório, de exames clínicos. São acessos separados. E ela queria aquela casa, E a casa estava caindo aos pedaços, ela não queria mexer no telhado. E assim, ela tinha que ter banheiros, né? Enfim, tudo. E ela não queria. Tinha que ter uma sala para ginecologista, tem uma metragem, né? Uma área quadrada mínima. Ela não queria. E eu falava, meu Deus do céu. E essa mulher queria do jeito dela. Aí teve um dia que aí eu falei, não vai dar certo. Eu vou perder meu dinheiro. Falei, não, eu vou ganhar meu dinheiro. Não vou perder. A gente se encontrou num café. E aí ela virou para mim, ela falou assim, então, imagina onde eu estava no cabeleireiro e o cara da concessionária parou e falou assim, olha, gente, eu vou ter que, avisando, né, olha, eu vou desligar a energia do bairro agora. Ela falou, opa, enquanto não acabar o meu cabelo, ninguém vai desligar porra nenhuma, porque eu tenho que sair daqui pronto, o meu cabelo em primeiro lugar. Quando ela falou isso, essa mulher tá se achando a rainha da cocada preta. Eu vou me dar mal com ela, porque ela vai fazer eu fazer o projeto do jeito que ela quer, ela vai construir esse imóvel, depois ela não vai conseguir a licença para funcionar e ainda vai meter um processo em cima de mim e eu vou ter que pagar toda a reforma da danada, né? Eu falei assim, olha, a partir de hoje eu não faço mais o seu projeto. Ela falou, como assim? Eu falei, eu não faço mais. Então, são situações que você fala, meu Deus do céu, quer dizer, a mulher está lá no meio, sabe, e faz de tudo. Então, tem pessoas que se acham mesmo. E é engraçado que, assim, eles são bem unidos, né, em relação à classe deles, né? Um hospital, todos os departamentos, o diretor é um médico, entendeu? Independente do departamento. Você vai no departamento financeiro, é um médico. Você vai no departamento de RH, é um médico. Você vai no departamento... tem que ter um jogo de cintura, né? De cozinha lá, é um médico. Então, assim, eles só confiam neles. Tem que ter um jogo de cintura, Quem tem que contrata entender, o departamento de engenharia lá, você vai lá ver o diretor, é um médico. São muitas histórias, né? E eles, na cabeça deles, eles sabem tudo, né? Não só de medicina, eles sabem de engenharia, eles sabem de direito, eles sabem... Então, né? E assim, aí que eu volto a falar de novo, é o nosso posicionamento. Às vezes é melhor perder, porque a gente não perde, a gente ganha. Porque pessoas que sabem tudo, a gente não consegue fazer um bom trabalho, né? Bom, eu vou no médico, eu vou falar pro médico que eu tenho. Confia num profissional. Eu né? vou no cabeleireiro, eu vou falar como que eu quero, né? Corta assim, usa tesoura tal. Não tem sentido. Ou você confia. Eu, quando eu vou, falo, eu tô aqui porque eu confio em você. Então, seja o que Deus quiser. Olha, não deu certo por causa disso. Ok, então, vamos resolver. O que é o melhor meio? Eu acho que aí que, vamos dizer assim, os grandes projetos têm os grandes resultados, né? Que a gente consegue chegar aos objetivos. Então, eu acho que falta bom senso, né? No final, né? Sim. Você não acha, Pri? Concordo totalmente. Totalmente. E assim, eu sempre tive um papo com um arquiteto esses dias sobre isso. Tem que estar cada um no seu quadrado para dar tudo certo. E todo mundo tem que se complementar. Mas tem que ter, assim, o quanto antes a conversa acontecer entre arquiteto, engenheiros de projeto e construtora, aí vai ser o mundo ideal. Só tá difícil a gente encaixar esse mundo perfeito, né? Mas tem Mas projetos, acontece. tem obras que são, né? Tem essa carteira toda aí de profissionais envolvidos e dá certo. Tem, mas... muitas vezes a obra também não tem estrutura, né, para ter essa... Você sabe que uma vez eu me deparei eu fui para um summit de RH. Porque como eu sempre quis entender, assim, a dificuldade de lidar com pessoas. Então, eu fui buscar meios para entender pessoas e como lidar com pessoas. Porque é a base de tudo, né? Sim.
você entender isso. E é muito interessante que até nesse summit, que foi no hospital, aquele hospital que é lá no final da Paulista, aquele grande, é das clínicas. Deve ser o HC, sim. Hospital das Clínicas, né? Sim. Teve esse summit lá, e assim, eu sou aquela que sento na primeira carteira, na primeira cadeira, porque se eu sentar atrás, eu saio fora do foco, né? E eu comecei a fazer perguntas. Aí alguns falam assim, mas qual é a sua profissão, né? Eu falava, arquiteta. Nossa, né? Era assim, tipo, só tinha eu de arquiteta lá. Mas eu acho que a gente, cada vez mais, se a gente conhecer, né? Fizer um estudo do comportamento humano, entender melhor, eu acho que a gente consegue também trazer, evitar alguns problemas, entendeu? Tem problema que não tem como ser evitado, né? Sim. Não dá. Mas eu acho que essa leitura, ela é fundamental. E uma coisa, Maurício, que você falou, né? Até do arquiteto, o como ele acha ele assim, poxa, meu projeto autoral, não mexer, né? Imagina, vai tirar essa parede, né? Isso para mim não é papel de arquiteto. Tá? Outro dia até perguntaram, teve um profissional que depois de anos pegou uma obra e descobriu que esse projeto era meu. E quando ele descobriu que o projeto era meu, ele não sabia como falar para mim que ele tinha pegado esse projeto para reformar. Aí, tal, e conversando, ele falou, eu não sei como falar para você, mas eu peguei um projeto seu para reformar. Eu falei, pô, legal, que bom, né? Sim. Como assim? Você não vai achar ruim que o cliente não veio te procurar para fazer a reforma da casa dele? Eu falei, claro que não. Ah, mas se fosse eu ia achar ruim. Imagina um projeto meu. Gente, a casa é do cara. Você fez um projeto para o cara lá, para a família dele. Né? Naquele momento ele gostava do preto. Hoje ele quer alguém que goste do branco, vamos dizer assim. Ele quer uma arquitetura diferente. Quer dizer, eu vou ter que ser vitalício a uma pessoa, a um médico, a um dentista, a um advogado, enfim. Gente, isso não existe. Então, assim, o projeto, obviamente, ele tem os direitos autorais como, né? Mas, peraí, isso é do cliente. A hora que você vende para o cliente, esse projeto é dele. Né? É que a gente veio conversando sobre isso, meu Maurício. É que existe uma classe de arquitetos que eles não aceitam. Se o cliente está procurando aquele arquiteto, é porque ele quer o conceito marca, né? daquele. É a marca. É a marca. Ele está vendendo uma marca. Ele quer. Se ele Sim. tá. Mas isso é meia dúzia, né? Sim. Que nem sei, não faz sentido. Você vai na Volkswagen procurar um Uno. Não. Você está indo lá. No lugar errado, né? Então, existe uma classe de arquitetos que se você procura eles é porque você quer o conceito daquele cara e esse cara não vai deixar você mudar. Não. Esse cara. Não é que ele não vai deixar você mudar, né? Você vai ter direito Mas à primeiro escolha você de algumas coisas, sim. mas é assim. Mas você já pagou? Não, mas é aquela história. É que você tá vai pagando chegar, marca, você vai né? chegar pro Grife, né? Você vai contratar lá o Kogan, lá um Jacobsen da vida, e vai falar, não, eu quero a minha fachada de porcelanato. Ele vai falar, dá meia volta e volta. Sim. Você olha meu site aí, só tem madeira, vidro e concreto. Agora, então, assim, aí eu entendo o cara também. E o cliente procurou o cara errado. Né? Agora, é tão gostoso quando a gente depara com um profissional da arquitetura que é raiz, né? Que é arquiteto, né? A gente tem uma pessoa, o Vini, né? Ah, sim. Nossa, como é gostoso você conversar com um profissional que ele fala de arquitetura de uma forma simplista e não egóica, né? A gente até trouxe ele num episódio aqui e fica aquele desejo de quero mais estar perto de você para escutar o que a vida te ensinou, né? Então, eu acho que é bacana também, né, as pessoas, né, os profissionais terem essa conscientização dessa arquitetura que é vida, né, Sim, e eu acho que também são épocas, né? Eu acho que um arquiteto jovem, ele leva um tempo para criar essa identidade, né? A hora que ele atinge essa identidade, aí ele começa a criar essas limitações, né? Impor a conceito arquitetura dele, vender o conceito. É aquilo, ele se especializou naquilo, sim. ele tem uma referência naquilo e tal. Eu também entendo esse lado, assim, talvez se a pessoa contrata um profissional desse que tem lá
portfólio gigante, com um estilo, com um uso de materiais, com um conceito, e quer que aquele cara faça uma coisa que ele nunca fez na vida, é ao contrário. Talvez o cliente procurou a pessoa errada. Sim, ele queria comer pizza e foi num restaurante de frutos do mar. Sim, exatamente. Você tem que Tá no procurar lugar tá errado, no lugar né? errado. Eu acho que é isso mesmo. Você falou, você foi bem nisso. É bem por aí, né? E também, né, assim, eu acho que esse novo mercado da construção também está mudando. Eu vejo que a informalidade, a gente conversou também aquele dia, acho que é bom a gente, né? A informalidade, ela vai acabar. Não tem como isso acontecer, né, continuar por muito tempo, por N motivos, né? Eu acho que, assim, é o momento das pessoas, né, daqueles profissionais que estão mais engajados com a construção civil, e, né, com a própria obra, né, não só como engenheiro, né, calculista, enfim, mas dentro da obra, porque eu acho que essas empresas que estão bem estruturadas, que nem a de vocês, por exemplo, que tem know-how, são as que vão crescer no mercado. Sobreviver, né? Vai sobreviver e vai crescer, né? Vai ter o cliente, entendeu? Porque eu acredito nessa conscientização. Porque hoje está muito mais difícil de você construir uma casa, né? Ter esse dinheiro para esta casa. Né? Então, eu acho que o comportamento, inclusive, dessa geração é construir coisas mais sólidas para que eles não tenham que mudar. Né? Então, eles estão sendo mais assertivos nisso. Né? Diferente da minha geração, por exemplo, que constrói aqui, depois vende, vai lá, faz, acontece. O mercado está mudando. O consumidor está mudando. Né? Então, eu acho isso bacana, porque isso vem de encontro ao positivo para a construção civil. Com certeza. E também a parte de, hoje, ninguém tem o dinheiro praticamente 100% da obra. Não. Geralmente entra um financiamento. Se é uma construtora que tem tudo marcadinho ali, ela vai conseguir cumprir as etapas, né? De acordo com o cronograma e tal. Isso o pessoal se perde muito, né? Na informalidade não dá. Na informalidade não sabe quanto ele vai gastar. Não sabe. Não sabe. Ele sabe que ele vai começar, mas não sabe quando vai terminar e nem quanto ele vai pagar conseguir. No final. Exato. E assim, eu acho que daí vai, principalmente essas casas de altíssimo padrão que a gente tem feito bastante hoje em dia, gente, não vai rolar, né? É muito, muito difícil a pessoa conseguir pegar aquilo que foi realmente projetado e pôr na obra, fazer ela crescer. Né? Eu acho que é só o mercado a crescer mesmo. Né? E aí, assim, não que vai acabar 100%, porque, claro, que nunca vai acabar. Não. Né? Um apartamento, uma reforma e tal. Mas eu acho que essas grandes obras precisa ser uma construtora, né? De gerenciar, cuidar. Que a gente espera. Não, e aí vai sim, viu? Olha, por tudo que eu vivenciei, por tudo que eu pesquisei, o mercado está indo para esse... Não dá. Cada dia mais fechado, né? E... As questões até de segurança, né? Que nem você falou, segurança do trabalho, a sua especialidade lá anterior. E, gente, quantas vezes a gente entra na obra e nunca viu um capacete, né? Sim. Uma bota. O de bermuda e havaiana. Olha, eu me lembro que quando eu era pequena, meu pai, quando ele comprava uma casa, ele ia lá pintar com o pintor. E eu ia junto, sabe? Então, assim, hoje, o cara compra a casa, ele chama o pintor, né? Então isso muda. Ele não vai lá pintar junto. Se ele tiver ele não tiver condições, ele vai pintar sozinho, né? Então assim, eu vejo que esse processo ele não tem volta, por causa da tecnologia. Então e a mão de obra que tem no mercado, que é a mão de obra que assim desempregada, que aquele cara ele não tem qualificação mais para ir para a obra. Tá cada dia menos, né? Pessoas têm os bons empreiteiros antigos que estão aí já acabando, sofrendo com a equipe, não conseguem mais crescer. E aí a gente sofre bastante jovem... com a mão de obra, né? Porque a geração
de hoje, né? Vamos dizer assim, né? não Jovens de 18, 19 anos não querem trabalhar em obra. Não vai Não pra vão. obra. Vai trabalhar no aplicativo, vai trabalhar no shopping, vai trabalhar em qualquer outro lugar, mas não quer trabalhar em obra. Tem um preconceito até, né? Sim. Tipo, ele fala, pô, trabalho sujo, né? Tal, não querem. Então, assim, encarregado, mestre, por exemplo, não existe mais. Não tem tem. renovação dessa mão de Não obra. tem. Não tem mais. E como que vai ser o futuro disso? O futuro vai ser o que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. É o próprio Steel engenheiro. frame. Na Europa e nos Estados Unidos, se você contrata um cara, precisa vir aqui fazer... É o engenheiro mesmo que vai lá fazer. E é caro. É caro. Caro. Muito. Não é barato. É caro. Muito cara a mão de obra. Vai instalar uma pia em casa. É o engenheiro que vai lá e instala. Tipo, e cobra um valor caro. Então, sim. assim, essa é a tendência. Não vai... lógico, vai demorar, né? Mas essa Eu também acho servente, que, vai chegar num ponto em que é o subemprego, né? Vamos dizer assim. Lá fora é o não existe subemprego. mais Não, isso daí, né? Não. Tipo, E acaba tendo realmente a casa tendo outro valor, de fato. aí né? já é Lego, né? Já são Sim. peças montadas. Mudando Aqui que a gente ainda os processos continua com essa construtivos. história Artesanal, esse de processo emboço, artesanal. contrapiso, e cimento e cola, não sei o quê. Uma Você vez- vai pra Europa, Estados Unidos, papel de parede. Steel E frame, não é só steel isso, frame, né? Isso aí. Quando eu fiz uma casa para um alemão, aqui em Atibaia, e eu fui com a mão de obra, né? E a gente começava... Como assim? Como você reboca e depois corta para passar o cano? Como que você reboca para depois cortar o conduíte? E assim, os caras não sabem fazer diferente, né? E olha a importância dos projetos Sim. prontos, né? Compatibilização, né, dos projetos. Com certeza. Né? Você precisa, deve, né? Plataforma BIM, vamos falar até um pouco sobre plataforma BIM, até para o pessoal que tem muito, né, muito recém-formado, enfim, o pessoal que está indo para o mercado de trabalho, a gente até conversou isso um pouquinho antes. Na semana passada, né, também a gente falou um pouquinho com o Brian do sistema de madeiras, né, também é um wood frame vindo aí numa pegada mais MLC. sustentável, exatamente. MLC. Então, a gente Lá na ilha. é o futuro. É. Na ilha. Tá todo mundo de ilha aqui, né, Você Carlos? viu? Tá vendo? Porque sabe que é bom. Isso aí. Quem tá na ilha sabe que é bom, entendeu? Tá vendo? E estrutura em MLC está crescendo muito. Muito. E também, né, que nem vocês falaram que tem dificuldade, às vezes, do projeto não ir já na plataforma BIM. Ainda não, primeiro porque o pessoal não tem... Vai no AutoCAD mesmo. Vai no AutoCAD, não se especializou para o BIM ainda. Eu acho que o mercado também entende que o BIM ainda é muito caro. Acho que você deve sofrer um pouco com isso. Não tanto. Eu não acho, eu acho que ele não aceita erro. Né? Tem que ser desenhado Também, mas na íntegra, se você fizer uma comparação... Eu do acho que são os projeto dois pontos. CAD e BIM, o BIM é mais caro. Eu acho que Bem mais caro. falta conhecimento também do software, sabe? Às vezes a pessoa faz ali um curso básico de um software, porque ninguém trabalha hoje arquiteto sem SketchUp. O SketchUp ele é BIM. A pessoa não sabe usar as ferramentas que estão dentro dele, né? E aí depois, mas eu tenho que usar um Revit, que todo mundo fala BIM, pensa em Revit. Não necessariamente, né? E aí o ArchiCAD é um dos primeiros softwares de arquitetura que ficou super famoso por ter bons renders e tal, e ele é 100% BIM. O negócio é aprender a usá-lo, né? Quando a pessoa aprende a usá-lo, as ferramentas, ela vai ver uma agilidade no processo que às vezes baixa até o custo do projeto dela. Então, na minha visão, o BIM hoje não é tão mais caro, né? Assim, é pouquíssima diferença dentro dos benefícios que vai trazer. Mas o mais caro que vocês dizem é em relação à contratação. Se você for contratar um projeto no BIM, o profissional vai cobrar mais caro do que no... O BIM hoje ainda é mais caro. Mas é porque não tem tanto Mas profissionais. mas Pode ser é que muito seja mais preciso. conhecimento, E muito mais preciso. E aí, na obra, vai sair uma lista de materiais. Quanto que eu vou gastar para orçar essa lista inteira? Eu vou comprar com um desconto muito maior do que se eu comprar um item por mês. Né? Então, assim, acho que uma coisa compensa a outra rapidamente. Sim. Né? A gente, para quem orça, por exemplo, obra, o ideal seria a BIM. Por quê? Vocês já entregam um levantamento de Nossa, material já sai completo. tudo, né? Tudo. Especificar, né? Para compatibilizar no BIM, que é 3D, você enxerga muito melhor, né, do que Com compatibilizar certeza. em 2D, né? Um cano pegando numa viga, coisa do tipo. Isso As também. furações, né, que vão fazer. E fora que o cliente pode ter acesso, né? Ele saber tudo que ele está gastando. Olha só a credibilidade que traz. Exato. Né? O profissional leva essa
né? O quanto o cliente se sente mais seguro em estar trabalhando com alguém que tem a tecnologia na mão, né? Sim. É muito mais assertivo, né? E ele Então, visualiza melhor, né? Porque quando já você tá em outra coloca... dimensão, né? Exato, quando você coloca ali no escritório, a gente tem até os óculos, né? De realidade aumentada e tal. Não uso, nunca usei, praticamente. Mas é muito legal, se a pessoa quiser visualizar, ela vai ter, né? E aí ela vai visualizar, que nem um leigo, ele tá pegando a casa dele, você fala, vai ficar 30 mil reais a sua hidráulica. Nossa, mas o quê? Você põe lá o 3D, gente, são 4 reservatórios, vai ter boiler, vai ter isso, vai ter... Olha aqui como que é o 3D da sua casa, olha o que vai estar por trás das paredes. Que ele não vai visualizar isso na obra, né? Os Isso é cortes. Ele legal. só enxerga o acabamento. Né? Só enxerga o acabamento. Dá valor pro acabamento porque ele enxerga. Me Essa diz uma Exato. coisa, não dá valor né? pro cimento Não. porque... É, tá escondido. O que é a casa do futuro para vocês? Queria saber a opinião. O que vocês, né, no mercado, vivenciando tudo isso, o que vocês imaginam que vai acontecer daqui 5, 8, 10 anos? Sinceramente, eu acho bem difícil de responder isso, porque essa questão de casa do futuro, você acaba entrando em outras searas. Por exemplo, hoje o pessoal fala muito em coisas autossustentáveis. A tendência é que a construção seja assim também. Material ecológico, já tem muita coisa no mercado assim, que ainda é muito caro. Por exemplo, o reuso, sistema de reuso de água, agora já tem uns sisteminhas aí da Aqualimp, Sim. alguns sisteminhas mais simples, mas era um negócio que há 10 anos atrás não tinha em lugar nenhum. A questão de aquecimento solar, sabe? Eu acho que a galera vai muito pelo que está rolando no mundo, no geral. Tá. A galera não, vamos preservar, não sei o quê, então construção vai para esse lado ecológico. É complicado por exemplo, eu percebo que, não digo em lugares como Atibaia, por exemplo, mas em grandes metrópoles as construções estão cada vez mais enxutas, menores, ou seja, o cara que vai projetar ali precisa ser inteligente para otimizar espaço, sabe? Por exemplo, hoje tem estúdio pra caramba aí, espalhado em São Paulo e tal. E fazer um projetinho de arquitetura de estúdio não é um negócio tão simples. É um espaço de 42 metros, você tem que encaixar lá uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro e a cama e a sala do cara. Entendeu? Em outros lugares, por exemplo, Tóquio, que a gente está falando, né? De outros países, mas Tóquio, cara, os caras moram em um lugarzinho 13 de metros, né? 30, 20, 25 metros quadrados e tem de tudo ali dentro. Absolutamente de tudo. Então, assim, é difícil. E você, Maurício, o que você imagina da construção do futuro da casa, do morar no futuro? Eu acho que a ideia é ir para uma construção menos artesanal, né? Mais montagem, né? Menos... eu acho que a gente ainda vai ser mais industrializado, né? Mais industrializado. A gente está muito no artesanal ainda, né? Eu concordo. Mas eu acho que você pega hoje projetos de arquitetos consagrados, aí, renomados, já muita coisa no steel frame. MLC é uma tendência muito forte. Bacana. Tem 2 empresas aí apostando bastante aí, né? A Reude e a ITA. E você pega projetos de arquitetos renomados usando isso, que, você constrói uma estrutura de uma casa aí em tipo 40 dias, 45 dias. A gente executou uma em Campos, né? Executamos Não era uma casa, uma em mas... Campos, é uma área comum de um condomínio. Então, eu acho que assim, a tendência é essa. É mais uma linha de montagem do que serviço artesanal, que a gente ainda está muito assim, né? Porque tudo que vem novo custa caro, né? Sempre foi Mas assim, a né? hora que começar a ter mais fornecedores, mais empresas, mais aceitação, a tendência é essa. Você vem, monta uma estrutura rápida, tanto metálica quanto de madeira, né? De madeira laminada colada, caixilhos, pouquíssimas paredes, né, de alvenaria, porque você traz para a alvenaria, você volta pro artesanal, né? Então, caixilhos, é uma estrutura de madeira ou aço rápida,
banheiros prontos, né? Que você vê bastante gente já usando, né? Então a pessoa já traz de guindaste ali um banheiro pronto, acopla ali naquela linha de montagem, telhado também na linha de telha sanduíche, metálica, tal. Eu acho que a gente está indo bastante para essa linha aí de montagem, né? Até porque, né, eu esses dias conheci um pouco mais sobre a Saint-Gobain. Né? Ela está há 350 anos no mercado, negócio surreal. E eu tive a oportunidade de entender mais como que ela é grande, né, e o que ela tem de soluções. Sempre todo mundo viu ela muito no corporativo, mas ela para o residencial tem soluções maravilhosas. Então, assim, a gente está falando de tecnologia, né? Tecnologia. Então, vamos vir com essa falta de mão de obra, de qualificação. Artesanal, tem que ir para mão de obra especializada e montagem, linha de montagem. Acho Queria que trazer alguém de impressora, né, de construção para cá, para falar pra gente. Já estão fazendo. Já. Vamos mostrar um pouquinho os projetos? Então, eu queria que vocês apresentassem um pouco mais do Andrés Romano, porque aqui, ó, tá bombando os comentários, tá? Só elogios. A galera lá da construtora tá em peso aqui, viu? Muito bem. Fala um pouquinho. O pessoal aqui, ó, falando da excelência excepcional em transparência, o Felipe Leite mandou. Todo mundo falando, o Christian falando que vocês trabalham fora da caixa, né? Economizando dinheiro, que não é jogar dinheiro fora. João Lucas mandou parabéns para vocês, né? A Paula também mandou um coraçãozinho. E aqui um monte de gente falando também que o caro no começo sai mais caro no final. Nem me fala. Foi bem. Quem falou isso foi muito bem. Foi o Diogo Pimentel que mandou. Que o cara não sei o Diogo, ele sabe disso, né? Sabe. Bom, vamos lá mostrar um pouquinho da Andrés Romano, construtora. Pode ir. Tá. Aí as áreas, né, de atuação. Área de atuação. Essa é uma foto do nosso escritório. Ali Pode passar. Aí, onde vou... só. Essa foi uma clínica que a gente construiu ali no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Projeto legal pra caramba. O arquiteto Sidônio Porto. Bem legal. Toda essa estrutura, cara, é concreto aparente moldado em loco. Tá? Sério? Se você reparar, assim, foi uma obra desafiadora aí pra gente. Praticamente, nessa linha que a gente falou, praticamente não tem alvenaria nenhuma. Você vê, é uma clínica, a fachada toda de vidro e a estrutura toda sem rebocar, sem nada. Uma obra de arte. Pra fazer essa forma aí deu trabalho. Uma obra de arte. Num terreno de... Quanto é esse terreno? Aquele 300... Ele é todo meio torto assim. Ele é pequeno. Pequeno. Tem um subsolo aí também nessa clínica. E é uma clínica de implante capilar. E diferente do que a gente falou, a gente estava comentando aqui, projeto muito bom. Assim, muita informação. A gente precisou de pouca ajuda do arquiteto, assim, perguntar muito pouco para ele. A receita do bolo estava na mão. Tava certinho. Legal. Então, a gente consegue reparar rápido quando a gente recebe os projetos, já começa pela quantidade. Né? Assim, exatamente. Quantidade de o projeto de arquitetura dessa clínica, tranquilamente umas 35 pranchas. Umas 35 pranchas, por aí. E desenho, não texto, né? Isso a gente repara muito, você já se deparou com uma webinha assim, ó. Você pega projeto por aí... Levantar parede. Desenho desse tamanho, é tudo texto. Tá. Você desenhou ou você escreveu? Né? Tipo, entendi. Aí você vê a linha assim... Não sabe desenhar. Né? Tipo, se está escrevendo muito é porque não conseguiu desenhar aquilo que ela queria. Que ela queria expressar. Aí começa texto. Teve que escrever. É ameba atrás de ameba, é texto atrás de texto. Por que não desenhou? Esse daí é um hospital. Acho que é em... Intermédica. Eu acho que é no Rio de Janeiro, né? Esse daí. Acho que sim. Tem da Intermédica que a gente fez já... Fez várias obras da Intermédica. E é tudo a mesma cara, né? Porque recepção, enfim. É padronizado, eles têm um padrão deles, né? Isso é no AIS. No AIS tem
Esse daí é eles fizeram um experimento com Workroom? não, na verdade é uma sala pós, de maternidade. É uma sala que a mãe vai depois que ela ganha o neném. Inclusive eles fizeram 2 leitos desse VIP, né, vamos dizer assim, e se desse certo ia reformar o resto lá, ficou bem legal. Ele tem a área do maternidade, acompanhante separado da área da mãe, é bem legal. Essa é uma Maternidade, maternidade também, mas é o corredor, né, dos leitos. Eu gosto disso, essas imagens, traz uma paz. Essa parte de trás ali, ó, é uma régua hospitalar. É ali que vai os gases medicinais, enfim. A Vicena é da Redditor, né? É um centro cirúrgico. Isso aí a gente fez, esse centro cirúrgico, a gente teve que reformar ele em 24 dias, se não me engano. São 4 salas do centro cirúrgico. Então, assim, foi bem desafiador, porque o prazo era... Olha, você vê a diferença, pequeno, né? olha a diferença. Volta uma foto para você ver a diferença da régua hospitalar de uma maternidade. Essa aqui é uma régua. Aquela outra era de madeira folhada, bonitinha, com LED embaixo e tal. Aquela ali já é mais funcional, né? Dentro do centro cirúrgico já não... Eles já não precisam caprichar tanto assim na estética, né? Esse é no Hospital do Rim, é um CME, a central de material esterilizado, né? Então, todos os equipamentos que o hospital usa dentro de uma cirurgia, um bisturi, enfim, uma coisa, ele passa por dentro dessa máquina e sai do outro lado já esterilizada para... Autoportante, assim? É uma autoclave, Daí ela chega a não sei quantos graus, enfim. Em obra hospitalar, assim, o engraçado de obra hospitalar é que, por exemplo, para você fazer um CME, reformar um CME, você tem que ter... eles exigem que você tenha feito um CME. Você tem que ter especialização para isso. Sim. Centro cirúrgico é a mesma coisa. Eles te exigem isso. Porque é muita responsabilidade, né? E é específico, é muito específico. específico, né? Se para um hospital, né, não tem como acontecer nada de errado. Tem que estar tudo funcionando. Aí o Hospital do Rim, né, que fica ali no bairro da Vila Clementino, a gente fez essa reforma também. Aí foi a revitalização da fachada do Hospital do Rim que a gente fez. Legal. A gente teve que demolir a fachada inteira e refazê-la. Aí é da Intermédica também da Intermédica, em Santos, lá no Frigalvão, Hospital Mário Covas. Essa é uma UTI também. Aqui, Intermédica. Corporativo agora. Esse é um escritório de investimentos, um braço da XP, ali na... Esse foi em São Paulo, que a gente fez um para eles em São Paulo e fez um no Rio de Janeiro. Esse é de São Paulo. Muita marcenaria, aí já é outro, mas... Esse é o escritório da Intermédica. É o escritório da Intermédica em São Bernardo. Essa obra aí foi... A gente subiu esse predinho aí. Esse prédio é o seguinte. A Iharabras é uma empresa de agrotóxico. É uma empresa japonesa que fica em Sorocaba. E aí eles estavam com um problema que eles tinham contratado mercado meio que informal para fazer esse predinho. Porque em fevereiro, eu não me recordo o ano, a diretoria viria do Japão e teria uma reunião grande com a diretoria e a reunião seria nesse prédio. Esse prédio estava sendo construído para receber a diretoria. E aí a empresa que a Ihara contratou não conseguiu terminar. Não estava dando conta, eles estavam vendo que eles não iriam terminar. Então chamaram a gente no meio, era um feriado aqui em São Paulo. E aí falaram, vocês conseguem vir no feriado? A gente tem urgência, a gente foi. 2 meses para subir isso aí. Nossa. 60 dias para fazer do zero. Só tava o esqueleto, só a estrutura. A gente teve alvenaria, tal, acabamento. Não tinha essa laje de tinha uma parte da estrutura que não estava executada ainda. Não sei se dá para reparar, mas esse prédio, olhando de cima... É uma bandeira do Japão. É uma bandeira do Japão. Esse círculo, em cima ele é vermelho. E toda essa laje é branca, tipo, engraçado, né? E assim, para vocês verem grau de exigência, e é por isso que a gente aprendeu, assim, a gente aprende todo dia, né, Andresa? Todo dia. A gente foi multado em 13 mil reais nessa obra.
Depois que a gente terminou a obra, eles multaram a gente em 13 mil reais. Eles davam uma multa de R$1.000 para cada infração que a gente tivesse. Então a gente só ficou sabendo no final. 13 infrações. A gente teve 13 infrações. Quais eram? Eles fiscalizavam a obra com um drone. E tirava foto. Tirava foto. Então o cara tava sem capacete, foto, R$1.000. R$1.000. Atravessou fora da faixa de pedestre dentro da Errara, R$1.000. O pátio dessa Errara deve ter uns, sei lá, uns 30 mil metros quadrados. Então, da portaria até a obra, tinha que ir de carro e não podia ir a pé. Então, aconteceu algumas vezes também o cara ir a pé da portaria, Então, era uma multa Então a gente também. pensou em descontar os 13 mil reais do Maurício. Como ele é o diretor de obras, a gente falou, e aí, Maurício, 13 mil reais, como é que a gente faz? E aí, foi, né? Essa obra aí, chegava Mas foto olha no que e-mail. interessante. Chegava foto no e-mail. Não, Assim, é ó, tipo, absurda ó, a o cara exigência. tá sem capacete lá. Tipo, E é legal a impermeabilização. A impermeabilização dessa laje, ela já vinha com a pigmentação, super caro. Que bacana. Então, é como se fosse uma manta líquida branca, uma manta líquida vermelha ali, onde é a e bola esse ali. prédio, ele é só sala de reunião. Você Só acredita? sala de reunião. Toda a parte de baixo são, acho que, 14 salas de reunião. Cada sala de reunião tinha o nome de uma... Acho que de um agrotóxico. De um produto. De um produto que eles deles. fabricavam. E a parte de cima, naquela parte de lá, acho que tinha mais 8 salas de reunião. E Essa essa era da diretoria. redonda era a sala do conselho, Do a sala de conselho. reunião do conselho. Tipo. Todas as salas Oriental. tinham um tablet assim na E você frente acha que da tá sala. errado? Não tá errado. Tá É certo. que a nossa cultura não... Não, tá a boa. gente é muito Preparado folgado aí. mesmo. Literalmente, né? Isso é um jornal chinês, né? Na rua dos Estados Unidos, ali em São Paulo. Essa foi estrutura pré-moldada, foi legal essa obra também. A gente fez ela em uns 9 meses, mais ou É a menos. cara do meu escritório, É, né? É? Igualzinho. Lembra? Igualzinho o formato. Essa obra foi bem legal também. É o O restaurante. Dalmo. É o Dalmo. Te dá um- Apartamento, né? Que a gente Aham, formou As ali. partes tá aí. residenciais. A gente faz reforma também de apartamento, né? Porque o pessoal a gente não faz, mas a gente faz. Uhum. Só outro apartamento em Moema, isso é uma casa em Ai, que Cotia. legal. É de um chinês também. Os China estão invadindo aí. Lá em Cotia. Enorme a casa, enorme. Tem 1.000 metros. Essa parte, a parte digamos assim, a casa principal, ela já existia, ela foi completamente reformada. O telhado totalmente retirado e a gente fez de novo. E essa construção ao lado é uma construção de uns 200 metros quadrados. E aí a parte sala de... Salão de jogos, né? Salão de jogos, sala de ginástica, sauna, aquela coisa toda, apoio para piscina. E aquela quadra também foi construída também, a de tênis ali. Você falou em chinês, uma observação. O chinês realmente está invadindo o mundo. Não só o Brasil, o mundo. Não, a Laurent, que é a segunda maior empresa de educação do mundo, que era americana, foi comprada pelo grupo chinês. Ixi. E todas as faculdades brasileiras, a maioria das faculdades brasileiras que fazia parte da Laurent, Da Laurent. Agora tudo é chinês. chinês, é. Sim. A nossa era da Laurent já na nossa época, né? acho que foi um pouquinho antes da pandemia que eles compraram. Aham. Vão ter que saber falar mandarim. É a próxima Apartamento, Olha que língua. bonito. É a próxima. Na Nova Conceição, Se for uma Essa casa... imagem É linda. Mas isso é 3D. essa A gente construiu essa casa em Montemor, num condomínio chamado Aras Larissa, condomínio de alto padrão, que nem o Quintas aqui e tal. Mas lá o conceito era para quem curtia cavalo, tal, é um Aras. Aras, né? Aham. E a gente construiu essa casa para vender. Não foi para cliente nenhum. A gente construiu para... Tem foto dela pronta, ela não colocou? Será? Não sei. A gente queria entrar no condomínio, no Aras, para aparecer e construir para os outros, além de fazer negócio com a própria casa, obviamente. Mas a nossa ideia era entrar no Aras. Entendi. Que é você entrar num Aras, entrar numa Fazenda Boa Vista, entrar num Quintas da Baronesa, é difícil. É que nem hospitalar, é um mercado super fechado, nicho super fechado. As construtoras e os arquitetos que estão já sabe,
fechadinho, é difícil de entrar. Eu conheço algumas pessoas realmente que constroem para vender. Compra, construtora, Sim. faz para vender. É isso mesmo. Isso acaba te trazendo outros clientes Sim, também, né? com certeza. E agora uma boa notícia que vocês estão em Atibaia, né? A gente tem um bracinho da Andrés Romano aqui em Atibaia, região, né? Sim. Para atender. Conta um pouco mais sobre isso, Atende. então, agora. É que o nosso gerente comercial, que é o Fábio Cano, ele é de Atibaia. E aí ele já está com a gente, ele está com a gente há uns 5 meses, está fazendo esse trabalho de prospecção e tal. Então, assim, o fato do Fábio também ser morador de Atibaia ajudou bastante a gente a vir para Atibaia. E a gente tem total interesse, né, a gente estava querendo atacar essa área mais residencial, voltar a fazer a obra residencial, então a gente... Olha, eu diria que nós estamos precisando de pessoas e empresas como a de vocês aqui em Atibaia, né? Muito! Não só Atibaia, né? Todo mundo aí do Clube Casa, que Isso é verdade. tem um monte de pessoas aí precisando. Mão de obra qualificada está cada dia mais difícil, né? Bragança. Bragança Paulista, Itatiba, os condomínios, né? Que todos agora a gente bombou muito na pandemia, o crescimento. E eu acho que bem-vindos para cá, né? A gente precisa de obra Vamos qualificada, fazer a gente obras. precisa realmente, né, que venham pessoas para transformar. Porque senão, é assim, né? Eu falo que não, a concorrência, vamos dizer, ela é muito saudável, ela é fundamental. Porque as pessoas, elas têm que mudar, elas têm que melhorar cada vez mais. E, nossa, aqui é impressionante, não? Você viu? Isso aí, super chique. Essas obras aí Com certeza. são maravilhosas. E, enfim, a gente espera que vocês tenham muito sucesso aqui na nossa cidade. No Conte com a gente. Né? Conte com a gente conte sempre, com a gente. parte do que a gente puder ajudar, né? Todo mundo fala que Atibaia ainda é muito pequeno, a gente ainda é todo mundo super conhecido, né? Todo mundo se conhece. E o que a gente puder indicar, trabalhar juntos, né? Sim. Acho que é só somando que a gente vai longe. Eu A gente concordo. que agradece. A gente que... Bom, deixa o contato de vocês, apesar de estar no pod, né, na apresentação do podcast. No Instagram também a gente colocou, né, a legenda ali para quem quiser, nos comentários vai ficar lá fixado o @ da Andrés Romano. Quem precisar falar também pode procurar a gente, né? A gente passa o contato. Com certeza. Será um Isso prazer. Os Isso aí. próximos projetos, já temos Já quem tem indicar. quem pedir orçamento. Olha, é isso. Mas Tá não à pede disposição, orçamento a gente por vai- metro quadrado, né? O valor Pois vai é. ser pensado no projeto certo. Mas a gente está à disposição, a gente agradece sim a indicação de vocês, o convite de vocês, de poder tá batendo um papo com vocês, enfim, nos apresentando aqui pro pessoal da região. A gente realmente tá vindo para cá e tá procurando um negócio aqui, entendeu? Então a gente agradece de verdade a oportunidade que vocês nos deram. Olha, eu acho que vai ser muito rápido, viu? Porque com know-how assim, né, É Pri? isso aí. A gente Perfeito. realmente tá precisando muito de Bom, a gente pessoas não assim. vai decepcionar, né? Mas já tomar umas multas de 13 mil reais. O Maurício olha, tá esperto agora. tá ligado, Eu né? aprendi. É isso aí. Bom, vamos encerrar o Vamos. nosso pod. Muito obrigada. Olha, tem de muito novo. mais, podemos Com ter certeza. vários episódios, Sim. né? Podemos falar de outros assuntos. Eu acho que é bacana também falar sobre parte construtiva, mais parte técnica. Sim. Vocês importante. estão convidados, a casa de vocês. A gente realmente quer agregar e pessoas como vocês, a gente quer perto da gente. Tá Legal. bom? É só Ok. chamar. Que a gente Então vem. tá. Bom, encerramos por hoje? Por hoje, sim. Likes. Pri, é com você. Dá like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo pra gente levar a informação para o maior número de pessoas possível. E aí, segue o meu @, o @ da Carla e o @ da Andrés Romano. Né, no Instagram. Vamos levar a informação. Vamos, porque realmente a gente quer fazer a diferença, Com porque a gente certeza. sabe que todos podem construir, né? Pode construir. É isso aí. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite.